A gente tem aí a felicidade de estar com mais um mês temático. Esses meses temáticos aí que vão colorindo o nosso calendário são uma oportunidade da gente refletir a respeito de ações de saúde, de ações preventivas e principalmente ações de diagnóstico precoce. Agora é Novembro Azul. O mês é dos homens. E para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Guilherme Falcão, urologista, que veio contar bastante coisa sobre a saúde masculina. Prazer te receber, seja bem-vindo. Prazer é meu, Ana. Muito obrigado pelo convite. Esse Novembro Azul, eu estava pesquisando algumas coisas aí para a gente conversar. A estimativa é de quase 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano. Exatamente. O câncer de próstata é a doença, a neoplasia, né, o câncer mais comum no homem. Né? É o segundo câncer mais comum, de maneira geral, e é o câncer mais prevalente no homem. Né? E a gente tem uma estimativa, esse dado é real, e para fazer só uma comparação, facilitar um pouquinho o entendimento das pessoas, em média, 1 a cada 6 homens vem a desenvolver o câncer de próstata em algum momento da vida. Né? Então, é uma estatística realmente bastante elevada, né? Por isso a importância. Nossa, é muito prevalente, quer dizer, você chega a quase 20% da população. Exatamente, exatamente. Eu costumo até falar, quando eu estou falando com os meus pacientes, né, que naquela turma do futebol, né, vamos dizer que tem lá de 12 a 14 homens que se reúnem sempre para jogar futebol, pelo menos 2 deles ali, em algum momento da vida, vão acabar tendo um diagnóstico de câncer de próstata. Né? E assim como o câncer de mama que a gente vê, né, passa o Outubro Rosa aí refletindo, no caso do câncer de próstata, ele também é um câncer bem democrático, assim? Ele atinge qualquer um? Não tem muita escolha? O câncer não tem, de maneira geral, todos os cânceres, né? Lógico que existem situações particulares de grupos étnicos, faixa etária, enfim, onde há uma prevalência maior ou menor de determinados tipos de câncer. No caso do câncer de próstata, obviamente que é um câncer dos homens, né? Porque só o homem tem próstata. Mas é um câncer que costuma atingir uma faixa etária um pouco mais adiante, de 45 anos para frente. É extremamente raro a gente fazer um diagnóstico de um câncer de próstata num homem com menos de 45 anos de idade. Então, a prevalência é nessa população. Até mais ou menos os 70 anos, que é o foco da campanha do Novembro Azul. Né? Então, a partir dos 45 anos de idade, para quem tem história na família, né? ou para os negros, e acima de 50 anos para a população geral, até os 70 anos, esse é o foco principal do Novembro Azul. Tá. E ele tem uma prevalência maior na população negra? Ele tem uma prevalência maior na população negra. Né? É algo sensível essa prevalência, mas sim, por isso é que a gente fala do início do rastreamento um pouco mais precoce na população negra e também naqueles que têm já uma história familiar de câncer de próstata, que também se indica iniciar o rastreio a partir dos 45 anos de idade. E a gente tem, por exemplo, caso do câncer de pele, uma prevalência muito maior na população da pele quanto mais clara, em função da melanina. Exato. E no caso do câncer de próstata, existe algum estudo que descubra o motivo dessa prevalência maior? Não, é uma questão genética mesmo, né, de carga genética e esses dados foram analisados na população geral, né, então há uma incidência um pouco maior, mas não tem especificamente. A próstata ela serve para quê? O que é exatamente a próstata? Porque você fala tanto da prevenção do câncer de próstata e talvez as pessoas não saibam direito o que é. Exato. Então a próstata é uma glândula, né, que fica localizada logo abaixo da bexiga e a função principal dela é a produção do líquido que vai levar o espermatozoide até o colo uterino da mulher, o útero, enfim, para fazer a reprodução. Então, a função prostática é principalmente reprodutiva. Né? Aproximadamente aí de 85% a 90% do líquido que o homem ejacula na relação sexual é a próstata que produz. Né? Então, esse é a grande função
da glândula prostática. E justamente quando começa a decair a idade reprodutiva, começa a aparecer o risco do câncer. Exatamente. O homem, quanto mais velho, obviamente que há uma redução da fertilidade, né? Mas é uma redução que é mais sensível do que em relação à mulher, né? Já que a mulher tem um número, ela já nasce com aquele determinado número de óvulos, né? E o homem não. O homem continua produzindo mesmo depois de passar dessa idade, né, dos 45, 50 anos, que é quando costuma atingir mais o câncer de próstata, né? E a gente, o foco principal do Novembro Azul é o diagnóstico precoce. Exato. Né? Exato. Porque câncer, se falar em termos de prevenção, é uma coisa meio difícil, né? Exame preventivo. Ele não é um exame preventivo, né? Exatamente. Você tocou num ponto bem interessante, que todo mundo fala em prevenção do câncer de próstata, prevenção do câncer de mama. Na realidade, o termo mais correto seria detecção precoce do câncer de próstata, né? Então, quando o homem vai até o consultório do urologista e faz o exame de PSA e faz o exame do toque, o objetivo daqueles exames é que a gente consiga identificar alguma alteração e que, se identificado um câncer baseado naquela alteração, a gente consiga agir de maneira mais precoce. E com isso a gente aumenta muito a chance de cura no tratamento desse paciente. E, quer dizer, então, assim como no caso do câncer de mama, a detecção precoce é o diferencial entre o sucesso ou não do tratamento. Exatamente. O homem, quando a gente consegue identificar o câncer precocemente, o câncer de próstata, a gente tem uma chance de cura de mais de 90%. Né? Então, esse que é o grande X da questão. Né? Se a gente pega aí, vou colocar aí há 30, 40 anos, quando não se tinha essa divulgação toda, né? Era tratado muito como um tabu. Hoje em dia não é mais tanto assim, né? Isso muito graças também a vocês aí da mídia, que fazem um trabalho bem importante nesse sentido. Então, a gente tem que saber que detectando precocemente, a chance de cura é muito mais elevada. Então, voltando, eu estava no raciocínio, há 30, 40 anos, quando a gente não tinha essas campanhas, muitos pacientes chegavam já ao urologista já com um tumor avançado, metastático, ou seja, que já tinha espalhado para outros órgãos, né? E aí, quando se chega numa situação como essa, o que a gente tem para fazer fica muito mais limitado, né? E a chance desse paciente acabar falecendo do câncer é muito maior. Então, quando se detecta precocemente, provavelmente esse paciente que fez o tratamento rapidamente, precocemente, ele muito provavelmente não vai falecer, não vai morrer de câncer de próstata, né? Por isso a importância. E aí o grande inimigo, assim como o câncer de mama, né, não é propriamente o tumor na mama, porque, né, você vive sem. A próstata também o homem vive sem. O homem vive sem a próstata também. O grande detalhe, o que acaba gerando muitos medos, né, na população masculina, quando se fala da próstata, é que, como eu havia comentado antes, a próstata tem uma função reprodutiva, mas ela também, ela tem ao lado dela, grudado na próstata, nós temos 2 feixes de nervinhos que são responsáveis pela ereção. Né? Então, aí é que há um grande problema, né? Porque os pacientes que têm que se submeter a uma cirurgia prostática quando se trata de câncer, né, tem um risco bastante grande de acabar ficando com algum grau de impotência sexual, né? Então, é isso que acaba deixando muitas vezes o homem com receio de procurar o médico para essa questão, né? Pois é, mas é importante destacar que se ele desenvolver câncer, muito provavelmente ele também vai ter impotência, né? Sem dúvida. O câncer de próstata, quando ele começa a se espalhar, vamos dizer assim, pela glândula e eventualmente até começa a sair dessa glândula, pode acontecer de acometer esses nervos e o paciente fica com algum grau de impotência da mesma forma. E lembrar que a impotência sexual é um detalhe, né? Exatamente.
Exatamente. A vida do homem é muito mais importante do que isso. Então, isso eu falo muito no consultório para o paciente antes de indicar o tratamento, explico essa situação, mas, para nossa sorte, hoje a maioria dos homens entende isso e aceita isso, né? E importantíssimo o papel da mulher, das parceiras, né? Das esposas, e, enfim, que estão sempre junto, de mostrar para o homem e falar para ele, olha, não é só isso, né? Exatamente. Não é só a questão sexual que importa. Não adianta nada o homem continuar potente e daqui a pouco acabar perdendo a vida por uma besteira, né? Exatamente, porque aí, e você fala do tabu e do mito, então quer dizer, aí você trabalha com dois tabus, dois grandes desafios à questão da masculinidade, que é o exame de toque, Exato. né, que muitos homens acham, né, uma coisa absurda, e graças a Deus está diminuindo isso, né? Sem dúvida. E aí, se você fala de um tratamento nesse sentido, é realmente necessário um grande trabalho para convencer de que a vida vale mais do que todo e qualquer medinho, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Que, nesse sentido, se você for fazer um termos de comparação, aí é medinho, né? O exame do toque é um exame extremamente simples, extremamente rápido. A gente demora 10 segundos para fazer o exame do toque, né? É muito mais relacionado a esse tabu, a esse medo de aqui ninguém encosta. Vai que eu gosto, né? Esse é o medo maior que eles têm lá. Vai que eu gosto. Então esse é um grande tabu realmente, mas que a gente está percebendo ao longo dos últimos anos que isso tem melhorado muito, né? Isso tem reduzido e os homens estão entendendo a importância e aceitando melhor esse exame. Esse nosso bate-papo está muito bom. A gente pode continuar mais um bloco? Podemos continuar sim. Então é um instante só e eu já volto. Não saia daí.